Então, continuando, vamos continuar agora com esse novo bloco, a parte de repartição de competência dos órgãos executivos rodoviários, artigo 21, e do órgão municipal de trânsito, artigo 24. Vamos diretamente para o que é cobrado do concurso de Caruaru, que são o artigo 21, que é o artigo 21, que são os órgãos executivos rodoviários, DR, DENIT e o órgão municipal rodoviário de trânsito, e o artigo 24, que é o órgão municipal de trânsito. Beleza? Então vamos lá, direto aí para o artigo 21. O artigo 21 diz: compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, DENIT, dos estados, DR, do Distrito Federal, DR também, e dos municípios, órgão municipal rodoviário, no âmbito de sua circunscrição. Então, esses órgãos aí, qual é a competência deles? Inciso primeiro, lembrar só uma coisa, deixar uma dica aí para vocês. Existem competências que são semelhantes entre o artigo 21 e o artigo 24. Então, se liga aí que entre o artigo 21 e o artigo 24 existem semelhanças. Então, na verdade, são 13 semelhanças que você deve decorar. Você decorar logo essas 13 semelhanças do artigo 21 e do artigo 24, você dá um salto grande aí. Por quê? Porque é decoreba. Artigo 21, artigo 24 é decoreba. Nada mais do que isso, não é? Decoreba puro. Então, meus queridos, então vejam aí os dispositivos, busca os dispositivos que são semelhantes. Eu vou dar alguns aqui, tá certo? Obviamente para facilitar a vida de vocês, mas vão aí marcando aí na apostila, no livro, no código, não sei aonde de vocês, os dispositivos que são semelhantes, beleza? Então, o primeiro dispositivo, já vou dar dica, é semelhante, né? Então, tanto no artigo 21 como o artigo 24 são dispositivos que são a mesma coisa. Esse inciso primeiro, tanto está no artigo 21 como no artigo 24. Bora lá? Então, cabe aos órgãos executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Claro, o que é cumprir e fazer cumprir? É aplicar, é autuar, aplicar penalidades, aplicar multas. Tá certo? Então, se alguém lá transitou com o veículo sem documento, obviamente deve existir, não é, uma aplicação de uma penalidade, tá certo? Inciso segundo, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclista. Mais um dispositivo que você encontra no artigo 21 e também está lá no artigo 24, tá certo? Então, o que o dispositivo está dizendo? Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e animais. Simples. O que ele quer que você... que é que o órgão, sua competência aqui? Regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e animais. Fazendo com que? Colocando sinalização. Essa sinalização deve ser sinalização vertical ou horizontal. Sinalização vertical, semáforos, placas. Sinalização horizontal, faixa de pedestre, marcas de canalização, marcas longitudinais amarelas e brancas. Então, tudo isso faz parte desse planejamento, dessa regulamentação e operação do trânsito, tanto para veículos, para pedestres e animais, como também promover o desenvolvimento
da circulação e da segurança de ciclistas, que o dispositivo está informando para a gente, que deve existir ciclovias e ciclofaixas para que os ciclistas possam circular livremente. Beleza? Inciso 3º, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário. Então, praticamente, o inciso 3º é basicamente o inciso 2º, não é? Que é a implantação do sistema de sinalização. Também está lá no artigo 24. Então, na verdade, essas 4 primeiras são semelhantes lá com a competência do município. Inciso 4º diz coletar dados. Aqui, cuidado, veja. No inciso 21, no artigo 21, inciso 4º é coletar dados e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. Eu vou para o artigo 24, lá para vocês verem que no artigo 24, esse dispositivo diz o seguinte, ó, coletar dados estatísticos. Veja, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidente de trânsito e suas causas. Então, no artigo 24, inciso 4, é coletar dados estatísticos, e no artigo 21, que trata dos órgãos executivos rodoviários, é coletar dados e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. Então, cuidado, só nesse pontinho aí, que a prova, lembre-se, é o PE, e o PE é muito letra de lei, pessoal. O PE é muito letra de lei e você pode se prejudicar errando aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Inciso 5º, estabelecer em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Então vamos fazer o seguinte, olha, esse dispositivo quer nos dizer o quê? Primeiramente, que os órgãos executivos rodoviários devem fazer convênios com os órgãos de fiscalização. Exemplo, DENIT faz convênio com a Polícia Rodoviária Federal. O DR faz convênio com o Batalhão de Polícia Rodoviária, o BPRV. E o órgão municipal rodoviário de trânsito, ele deve ter os seus próprios agentes de trânsito, né? Então, mas também pode fazer convênio, por exemplo, com o Batalhão de Polícia Rodoviária. Tranquilo? Inciso 6º. Compete a esses órgãos rodoviários ainda executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades, presta atenção, que esses órgãos vão autuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito, pessoal. Advertência por escrito. É interessante, preste atenção. O Código de Trânsito determina que pode-se trocar, quando o indivíduo comete uma infração de natureza leve, ou ele não é reincidente em infrações médias, pode-se converter essas infrações em uma advertência por escrito. E quem é que dá essa advertência por escrito? Tanto o órgão executivo rodoviário, os órgãos executivos rodoviários, seja o DENIT, seja o DR, ou seja o órgão municipal rodoviário de trânsito, mais o órgão executivo de trânsito do município. Então, todos eles, né, esses órgãos, podem converter a sua multa, desde que seja leve ou média, desde que você não seja reincidente, em uma advertência por escrito, tá certo? E ainda,
as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Beleza? Bem, inciso 7º, arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos. Vamos dividir isso aqui, ó. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos. Óbvio. Vejam, se houve uma apreensão do veículo, esse veículo vai para onde? Para o depósito. Indo para o depósito, o órgão vai cobrar os dias que ele ficou lá no depósito. Por isso chamamos isso de valores provenientes de estada. E remoção de veículos e objetos, Emanuel? O que seria isso? Ora, para o veículo ir para o depósito, ele não vai sozinho, não é? Ah, Emanuel, eu posso ir dirigindo? Não. O agente de trânsito pode dirigir no meu carro? Deus me livre. Aí que é pior que não pode mesmo. O que vai acontecer? Deve ser contratado um reboque para rebocar o teu veículo até lá o depósito. Tranquilo? Então, essa remoção que o reboque faz também é paga, claro. Escolta de veículos de carga superdimensionadas ou perigosas. Que é isso, Emanuel? Vejam, os veículos têm dimensões. Todo veículo tem dimensões: altura, largura, comprimento. Então, os veículos que ultrapassarem esse tamanho de altura, comprimento, largura, eles devem ter uma autorização, que é chamada autorização especial de trânsito. E se esses veículos forem muito grandes, eles necessitam, inclusive, de uma escolta, que são aqueles batedores, né? Então, por exemplo, ó, já viram aquelas hélices daqueles energias eólicas, né? Aquelas hélices daquelas energias eólicas. Então, aquela hélice é uma carga superdimensionada, não sei se vocês viram. Então, como é uma carga muito grande, o veículo vai circular por uma velocidade bem abaixo do que é permitida, atrapalhando o trânsito. Então, para não atrapalhar o trânsito em demasia, aí obrigatoriamente nesses veículos tem que ter uma escolta, tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões de lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Meus amigos, simples. Vejam. Se eu aplico a multa por excesso de peso, eu tenho que arrecadar. Mas, Emanuel, tem multa por excesso de peso? Claro que tem. Não é? Você tem o veículo, né? Ele tem uma medida chamada de PBT, que é peso bruto total, e todo veículo tem esse peso bruto total. Então, se o teu veículo passou desse peso bruto total, você vai ser autuado. Está lá no artigo 231, né, do Código de Trânsito Brasileiro. Dimensões, acabei de falar também, né? Dimensões para vocês. Se o veículo tiver dimensões, por exemplo, você tem para veículos articulados, você tem uma dimensão 18,40, e para veículos que utilizem reboque, você tem uma dimensão de 19,80. Saiu, passou dessas dimensões, obrigatoriamente você vai ter que ter autorização especial de trânsito, chamada AET, para você circular. Se você não tiver, caneta. Caneta, Manuel, sim, você vai ser multado, você vai ser autuado. E como também a lotação dos veículos, né? O veículo tem sua lotação. Se o teu veículo tem 5 passageiros e você leva 7, obviamente
você está indo além da lotação permitida para o teu veículo. Isso também é multa, tá certo? Vamos lá. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95. Também isso é competência do município também. Além dos órgãos executivos rodoviários, é competência lá do município. O que é o artigo 95? Lá no artigo 95, meus queridos, você vai ver que para que o órgão de trânsito responsável por aquela via permita a circulação de veículos, essa via tem que estar sinalizada, seja verticalmente, seja horizontalmente. Se essa via não estiver sinalizada, ela não pode servir para circulação de veículos, beleza? Inciso 10. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito, também está lá no artigo 24, tá certo, pessoal? Essa competência está lá no artigo 24 também. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Olha aí que coisa boa, meus queridos. É o seguinte. Vamos ver um projeto de educação. Quem não lembra aí daqueles palhacinhos, né? Quem ia muito para Recife, não é? Via aqueles palhacinhos ali próximo aos semáforos, né? Então isso é um projeto, é um programa de educação e segurança para o trânsito, tranquilo? Inciso 12. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e prontuários. Meus amigos, é o seguinte, isso é o chamado RENAINFO. Veja o que é o RENAINFO. Registro Nacional de Informações. Não é? Isso quer dizer o quê? Todos os DETRANs, todos os órgãos executivos rodoviários estão integrados, não é? Integrados para que, quando for necessário pegar uma informação de um veículo, meu veículo pode estar cadastrado em Recife e eu estar lá no Amazonas. Mas o DETRAN do Amazonas entra no RENAINFO e vai ver a placa do meu veículo, quem é o proprietário e o endereço e a minha pontuação, por conta desse Registro Nacional de Informações, que antigamente era bronco. Ó. Se eu saísse daqui, ó como acontecia antigamente, se eu saísse daqui para Fortaleza e cometesse uma infração em Fortaleza, o DETRAN lá de Fortaleza, por exemplo, não podia me multar. Por quê? Porque ele não tinha meu endereço. Ele não tinha informação da minha placa. Por quê? Porque o meu registro, o meu licenciamento era daqui de Pernambuco. Com essa integração com esse RENAINFO, aí, meus amigos, aí a facilidade, não é? Foi grande aí, porque tudo está agora integrado, beleza? Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzido pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66. Pessoal, simples, quer dizer isso. Já ouviram falar do chamado catalisador? É o que o dispositivo quer dizer aqui. Então vejam, o catalisador é aquele que evita a poluição, evita aquele carro chamado carro Maria Fumaça, né? Já ouviram aquele carrinho chamado carro Maria Fumaça? Pronto, é isso aí. Então, todo veículo, a partir de 1997, equipamento obrigatório, o catalisador. Então, o catalisador é equipamento obrigatório para
todos os veículos a partir de 1997. E para terminarmos, o artigo 21, vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar. Falamos disso, né? Aqueles veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas, ele precisa da AET, autorização especial de trânsito para circular. Beleza? Bem, vamos para o artigo 24, que é o artigo do município. Com toda certeza, pessoal, esse artigo vai cair na tua prova, mas com toda certeza esse artigo vai cair na tua prova. Por que, Manuel, tu estás dizendo isso? Oh, meu faixa, simples. É o artigo do município, que trata sobre município. Então, obviamente, esse dispositivo vai estar lá na tua prova, tá? Então, compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Inciso 1º, fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Já vimos que é igual ao inciso 1º do artigo 21. Então, não é? Inciso 2 também é igual ao artigo 21. Planejar e projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança do ciclista. A mesma coisa que eu falei no artigo 21 serve para cá. Inciso 3º, a mesma coisa, né? 3 incisos que são, ó, semelhantes, ou seja, tanto está lá no artigo 21 como está lá no artigo 24. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. O inciso 4º, foi o que eu disse para vocês, cuidado nesse inciso 4º, porque lá é coletar dados, não é? E elaborar estudos sobre o acidente de trânsito. E aqui é coletar dados estatísticos. Vejam, qual é a diferença? Aqui, o município vai determinar, através desses dados estatísticos, o número de acidentes de trânsito. São dados estatísticos. Ó, esse mês, mês de outubro, nós tivemos X acidentes de trânsito. É uma estatística. Mês de setembro, nós tivemos X acidentes de trânsito. Então, são dados estatísticos, tá certo? Então, o que muda é isso aí. Muito cuidado nisso aí. Beleza? Tranquilo? Muito bem, meus amigos. Vamos lá. Mesma coisa também, o inciso 5º, igualzinho lá ao artigo 21. Estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Lembre-se, meus amigos, vejam. O município, obviamente, ele tem a sua guarda de trânsito, claro que sim. Mas o município também pode firmar convênio com a polícia, o BPTran, pode firmar convênio com o Detran para que possa, dentro da sua área de circunscrição, aplicar também penalidades, fazer a fiscalização de trânsito. Emanuel, e se o município não fizer este convênio? Simples, meu amigo. Se o município não fizer esse convênio, o Detran não pode autuar dentro da área do município e o BPTran também não pode autuar dentro do município se não tiver este convênio. Tranquilo? Muito bem. Inciso 6. Inciso 6 também é parecido com o artigo 21. Qual é a diferença? Ele é mais longo, não é? Ele não só trata, ele trata de mais coisas. Bora lá.
Inciso 6º. Executar fiscalização de trânsito em vias terrestres. Executar fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo. Pronto. A grande diferença aí do município está aí. Em que, Emanuel? Edificações privadas de uso coletivo. Veja, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os agentes de trânsito ou aqueles conveniados ao órgão de trânsito brasileiro poderá autuar em edificações privadas de uso coletivo. Emanuel, me dá um exemplo aí: shopping centers, condomínios. Isso quer dizer que o agente de trânsito pode chegar lá no meu condomínio, pode chegar lá no shopping e autuar? Calma. Para que o município tenha esse poder de autuar, obrigatoriamente, ela tem que firmar um convênio com esse condomínio ou com esse shopping, tá certo? Aí, e nesses dois pontos aí, condomínio e shopping, obrigatoriamente, você vai ter que ter um planejamento de sinalização. O dono do condomínio ou dono do shopping vai ter que apresentar um projeto de sinalização, claro. Como é que eu vou fiscalizar se a sinalização não está correta? Depois de aprovado esse projeto de sinalização, aí sim, aí estão aptos para autuar dentro de condomínios, dentro de shoppings. Agora, pessoal, só depois que assinar esse danado desse projeto. Antes disso, negativo, tá certo? Vamos lá. Também compete ao município aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa. Já falamos sobre isso. Por infrações de circulação, estacionamento e parada prevista neste Código. O exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamento. Ou seja, o que ele quer dizer? Quando essas edificações, condomínios ou shoppings, fizerem aquele planejamento de sinalização, levou para o órgão, beleza, ele aceitou, aprovou o programa de sinalização, os agentes só podem aplicar multas referente ao uso de vagas reservadas em estacionamentos, ou seja, aquelas vagas para deficientes físicos e idosos. A não ser isso, ele não pode aplicar. Tranquilo? Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código. Então, a mesma coisa lá do que nós vimos para lá o artigo 21. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, também já vimos lá no artigo 21. Essa competência semelhante ao artigo 21. Infrações por excesso de peso, dimensões, exemplo, veículo de reboque com dimensão, comprimento acima de 19,80, necessita de autorização especial de trânsito para circular. E lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Mais uma vez, essa competência é semelhante à competência do artigo 21. Inciso 9.
fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, outra competência semelhante ao artigo 21. Vão anotando aí, pessoal, anota as competências que são semelhantes, que isso é importante porque diminui o que você tem para decorar. Então, o que é o artigo 95? É a obrigatoriedade da via só ser entregue se tiver sinalizada verticalmente ou horizontalmente. Implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Grife isso aí. Isso aí é uma competência exclusiva que só pertence ao município e a mais ninguém. É uma competência exclusiva que só pertence ao município e a mais ninguém. Emanuel, o que é isso? É o Zona Azul. Isso é o Zona Azul, tá? Inciso 11. Arrecadar valores provenientes de estado e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Já vimos isso, não é? Que existem alguns veículos de cargas superdimensionadas que devem, não é? Que necessitam de uma autorização especial de trânsito para circularem. 10. Implantar, manter e operar o sistema... já vimos esse aí. Inciso 11, inciso 12. Inciso 12 agora. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Então, bora lá, vamos dividir isso aqui. Credenciar os serviços de escolta é o quê? Para aqueles veículos superdimensionados, acima, por exemplo, de 19,80 de comprimento, necessitam de quê? De escolta. Por que, Manuel, vai necessitar de escolta? Ora, simples, meus amigos, para que não atrapalhe o trânsito. Por isso que eles são escoltados, né? Aquelas motocicletas lá que servem de escolta. Fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, já falamos sobre isso. Escolta e transporte de carga indivisível. Emanuel, o que é carga indivisível? É aquela que não pode ser, logicamente, é aquela que não pode ser dividida. 13. Integrar-se a outros órgãos, entidades do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à utilização do licenciamento, à simplificação e à celeridade da transferência de veículos. Já falei sobre isso. É o chamado RENAINFO, né? É o chamado RENAINFO, RENAINF, como queiram aí algumas pessoas. Então, é a integração, né? É que todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, eles estão interligados, estão integrados. Também é competência semelhante ao artigo 21. Inciso 14. Implantar as medidas de política de trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. E isso também, pessoal, é competência semelhante com o artigo 21. Promover, inciso 15, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, também competência semelhante ao artigo 21. Já falamos sobre isso, eu dei como exemplo os palhacinhos do Detran. Então veja, ó, preste atenção. 13, 14 e 15. Competências semelhantes com o artigo 21. Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. Grife isso aí é uma competência exclusiva. Já temos duas competências exclusivas, que é aquela questão do estacionamento rotativo, estão lembrados? E agora essa do planejar
e implementar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego. Emanuel, que diabo é isso? Simples. Meu amigo, isso aqui é o revezamento de veículos, não é? Isso tem muito em São Paulo, não é? Isso tem muito em São Paulo. É aquele esquema de que, dias pares, segunda, quarta e sexta, dias pares. Terça, quinta e sábado, dias ímpares, né? Então, isso é reorientação do tráfego, né? Então, você limitar a circulação desses veículos aí. Tranquilo? Então, a gente não vê aqui, né? A gente vê mais em São Paulo essa reorientação, né, do tráfego aí. Tranquilo? Inciso 17. Inciso 17 é interessante, ó. Outra competência exclusiva do município. Grife isso aí. Registrar e licenciar na forma da legislação veículos de tração e propulsão humana e de tração animal. Emanuel, peraí. Quais são os veículos de tração e propulsão humana, Emanuel? Bicicletas. As bicicletas são veículos de tração e propulsão humana. Isso quer dizer que as bicicletas devem ser registradas e licenciadas, ou seja, as bicicletas devem ter placa? Ah, meu amigo. Sim, meu amigo, sim. Devem ter placas, sim. Como também os veículos de tração animal. Quais são esses veículos de tração animal? Carroças e charretes. Também devem ter placas, sim. Mano, me dá um município que tem isso aí. Por enquanto, a gente não tem, né, esses municípios que tenham, que já fizeram esse registro e licenciamento desses veículos, tá certo? Inciso 19, articular-se com, inciso 18, conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. Opa, peraí. Você me disse, Emanuel, que os veículos de tração animal, carroças e charretes, e os veículos de propulsão humana, bicicletas, precisam ser registrados e licenciados. Ou seja, precisam de placas. Eu disse isso. E você está me dizendo agora, no inciso 18, que conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e tração animal. Isso quer dizer, para eu conduzir uma bicicleta, para eu conduzir uma carroça, é necessário uma autorização tipo uma carteira de habilitação? É sim, meus amigos. Está aqui no inciso 18 e é outra competência exclusiva do município. Então, preste atenção. Inciso 16, que é o chamado rodízio de trânsito, competência exclusiva. Inciso 17, registro e licenciamento de veículos de tração animal e propulsão humana, competência exclusiva. Inciso 18, competência exclusiva do município. São 6 competências exclusivas e 13 semelhantes. Bem, inciso 19, articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito do Estado sob a coordenação do respectivo CETRAN. Lembre-se, CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito e é um órgão normativo. 20, chegamos ao inciso 20. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores. Outra competência semelhante com o artigo 21, a questão dos poluentes, né? A questão dos poluentes, ou seja, obrigatoriedade de todos os veículos possuírem catalisadores. E inciso 21, vistoriar os veículos que necessitem de autorização especial de trânsito. Os veículos que necessitem de autorização especial de trânsito, a chamada AET, pessoal, a chamada AET, estabelecendo os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. O que isso quer dizer, meus caros amigos? Simples. Isso quer dizer
o seguinte, que obrigatoriamente, para que esses veículos tenham autorização especial de trânsito, para que eles tenham autorização especial de trânsito, eles necessitam passar por uma vistoria, tá certo? Eles vão necessitar passar por uma vistoria, tá? Parágrafo 1º. As competências relativas ao órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executiva de trânsito. Como assim, Emanuel? Lembre-se, no Distrito Federal não existem municípios. Então, quem tem a competência de trânsito municipal lá é o DETRAN. Então, o DETRAN exerce duas competências lá no Distrito Federal: a competência estadual e a competência municipal. Parágrafo 2º. As competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas, isso aqui eu já li, desculpem. Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se no Sistema Nacional de Trânsito, de acordo com o artigo 333. Ou seja, é que, obrigatoriamente, para que o município possa autuar, ele tem que se municipalizar. Não pode o município autuar, ter agentes de trânsito, se ele não for municipalizado, se o trânsito dele não for municipalizado. Beleza? Então vamos fazer o seguinte agora, para facilitar a vida de vocês. Eu vou dizer quais são as 13 competências semelhantes e vocês vão anotar aí. Artigo 21 e do artigo 24. Então anota aí. Artigo 21, inciso 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você agora vai para o artigo 24, inciso 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esses 5 primeiros incisos, tanto do artigo 21 como do artigo 24, são semelhantes. Bora lá. Artigo 21, anota aí, inciso 7, 8, 9 e 10. Lá do artigo 24, quais são os semelhantes a esse? O inciso 8º, o inciso 9º, o inciso 11 e o inciso 14. De novo, do artigo 21, os incisos 7, 8, 9 e 10. Do artigo 24, 8, 9, 11 e 14. Rodoviário, artigo 21, inciso 11 e 13, e do artigo 24, 14 e 13. Fizeram aí o comparativo? Bora lá. 21, 13, 14, e do artigo 24, que é semelhante, 20 e 21. Tranquilo? Muito bem. Agora, só para encerrar, artigo 21, inciso 6º, e de trânsito, artigo 24, inciso 6º e inciso 7º. São bem semelhantes isso aí. Então você tem 13 competências semelhantes e 6 que são o quê? Exclusivas. Quais são as... Quando eu digo competência exclusiva, é só do artigo 24. Só o município tem. Ele possui 6 competências exclusivas. Quais são? Artigo 24, anota aí. Artigo 24, inciso 10, 12, 16, 17, 18 e 19. Pessoal, essas são competências exclusivas dos órgãos municipais de trânsito. Tranquilo aí? Então, finalizamos essa parte dos órgãos executivos. Valeu?